Tem algo que nós, mulheres, nós odiamos. Ah, tem muito homem que não gosta também, não, viu? Se a gente encontra barata na nossa casa, você gosta? Eu não gosto. É desagradável, a gente sabe disso, né? Mas existem outras pragas domésticas também, né? Que vêm até nossa casa por alguns cuidados, aliás, por alguns descuidos nossos, né? Cuidado que a gente deveria ter e que a gente acaba não tendo. Formiga, barata e até escorpião pode morar junto com você aí sem você perceber. Você sabia disso? Pois bem, gente. Eu vou conversar agora com o Alexandre Giraldo, que é veterinário. E a gente vai falar a respeito dessas pragas. Ele é especialista em pragas, viu, gente? Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Faz Lu, tempo que eu não te vejo. É um prazer te receber. O prazer é meu. Muito pelo obrigada. Convite novamente. Meu querido, eu falei para o Alexandre agora há pouco que eu vou ter que ter um controle emocional para conversar com ele, para não ficar vendo aqui, ó. Porque eu fujo disso. Eu fujo, mas de vez em quando aparece. Vem uma barata voando e entra lá no meu apartamento. Exatamente. Eu vi você citando no início, não só pelo descuido das pessoas, mas também pelo clima mais quente que a gente vem passando, pelas mudanças climáticas, principalmente, é que isso acontece, né? Principalmente as baratas, né? Diz que barata não gosta de frio, né? É verdade ou não? Não é que não gosta, é que a barata ela fica um pouco mais intocada quando tá mais frio, quando tem um inverno mais rigoroso. O calor é o clima ideal para ela. Por exemplo, a barata, a gente está vivendo, né, um climazinho aí meio instável, né? Hora tá quente, hora tá frio. Sim. Esses últimos dias a gente tem sentido um friozinho. Aí é raro encontrar baratas zanzando pela casa. Significa que elas estão lá no ninho, sei lá, de repente, se programando para sair na hora do calor, é isso? Na verdade, são duas coisas. Nessa época, com o clima mais frio, realmente elas ficam um pouco mais escondidas. E uma outra coisa é que as pragas, elas têm que conviver com a gente, como a gente tem que conviver com elas. E uma defesa delas em relação, para elas continuarem vivas, né? É elas saírem num horário que a gente não está tão ativo. Por exemplo, seria à noite. Exatamente. Tem até uma brincadeira que fala assim, que o pior de você encontrar uma barata é quando você não encontra mais a barata, né? Ela se escondeu em algum lugar. Exatamente. Não é verdade, exatamente. Mas também você não encontrando a barata, você vai ficar pensando, puxa, onde essa barata foi? Onde é que está essa barata? E uma hora ela vai sair, vai vir em cima de mim. Então... É verdade. E como que a gente faz para se livrar da barata? Bom, tem várias formas de você conseguir se livrar da barata. Primeiro, manter o mínimo de higiene, né? Que isso é fundamental, sempre limpa, tal. Não precisa estar aquela casa brilhando todos os dias, todo dia passar pano, todo dia lavar, mas uma casa limpa. Evitar comida no chão, essas exatamente, coisas, né? Evitar restos de comida no chão, na pia. É interessante que se lave essa louça todos os dias, não deixe louça de um dia para outro. Isso sempre chama, tanto formiga quanto barata. A formiga, você tocou no assunto. A última vez que você veio aqui, até a gente recebeu vários e-mails depois, né? Falando assim, que incrível que foi a entrevista com o Alexandre. Porque a formiga, a gente tem a ideia de que a formiga é limpinha. E você me disse na última entrevista que a formiga muitas vezes é mais suja do que a própria barata. Na verdade, assim, não diria mais suja. Eu diria que ela anda por ambientes tão sujos quanto. Certo. Em relação à barata, a formiga se alimenta muito de, não todas as espécies, lógico, mas grande parte das espécies se alimentam de carcaças, de barata, de escorpião, de aranha, de qualquer tipo de inseto. E alguns maiores, no caso de roedores. Então, sendo assim, ela consegue pegar todas essas impurezas, essas bactérias, esses fungos que estão presentes nessas carcaças e disseminar. Tem até uma foto, eu vi que vocês estão mostrando algumas fotos, e de uma formiga que é muito comum em hospitais. Essa daqui? Não, é uma formiga, é uma pretinha, a gente chama de formiga argentina. É uma pretinha. Essa a formiga louca também a que mostrou, exatamente. Isso. Então ela é bem comum em hospitais e a grande disseminação das bactérias se dá pelas formigas em hospitais. Então, se de repente uma formiga dessa sobe no meu braço,
Eu posso estar infectada por conta dessa formiga, é isso? Não é tão simples, não é tão simples. Porém, a gente tem a nossa defesa do organismo, que pode estar debilitada. Uma pessoa no hospital, ela está convalescendo ou ela está sendo tratada. Certo. Então, em relação a isso, a imunidade dela já está baixa, ela já está com algum problema, ela pode ter algumas feridas, portas de entrada para infecções, e aí pode estar se contaminando com bactérias, fungos, que a formiga vai carreando. A formiga, ela vai deixando rastros também? Por exemplo, por onde a formiga passa? Ela, igual a barata ela vai deixando os ovinhos, né? Na verdade, ela não vai deixando, ela coloca os ovinhos no ninho dela para procriação, né? Ela não deixa ele, ela deixa as fezes, a barata. As fezes, exato. As fezes da barata. Exato, ela deixa no local ali. Porque a praga, em geral, ela tem o hábito de se alimentar e defecar ao mesmo tempo. A barata? Todas as pragas, isso a grande que a gente maioria. Tá vendo é fezes de barata? Não, isso é um ovo. É um ovo do quê? De barata. Meu Deus do céu, gente. Olha que horror. É do tamanho do... Ó, a gente está vendo até uma fita métrica ali atrás, né? Para dar uma noção de tamanho. Mais ou menos 1 centímetro tem um ovinho de barata. Mais ou menos. E aí tem vários indivíduos, não é um indivíduo só, né? Uma baratinha só, tem várias baratas. Nesse ovinho tem vários dentro... O ovo é grande, ele é grande, pela foto você consegue ver, e dentro dele são vários indivíduos, várias baratinhas que vão sair. E o que a gente deve se preocupar, Alexandre? A gente se preocupa em exterminar a barata e os ovos da barata, obviamente, né? Exato. Como? Como faz isso? Então, hoje existe alguns... Esse aí é a barata com o ovo próximo a sair. Hoje existem alguns produtos que agem também em fases jovens da praga, que são as larvas, as ninfas, são as fases jovens que estão crescendo para virar uma forma adulta e se reproduzir novamente. Então, existem alguns produtos que agem nessa fase jovem. Aí a gente consegue ir acabando também com essa fase jovem. Porque a maioria dos produtos de antigamente, a gente só matava os adultos. Verdade. Passava um tempo, voltava de novo, falava, não, esse produto não funciona, não prestou. Então, é o que acontecia. As baratas jovens cresciam e voltavam a ficar visualmente nos locais. Hoje em dia, não. Hoje em dia, com a tecnologia de alguns laboratórios, a gente já consegue ter alguns produtos que matam as fases jovens e as fases adultas. Entendi. Agora, você trouxe, Alexandre, escorpião. A minha paixão. É a sua paixão, a gente sabe disso. Mas eu olho e já desvio, assim, sabe? Eu não consigo ver muito, né? Principalmente a barata. O escorpião, parece que é muito raro encontrar o escorpião nas casas, mas é engano nosso isso, né? Olha, eu diria assim, eu venho do estado de São Paulo também, de um trabalho de mais ou menos uns 4, 5 anos no estado de São Paulo, e lá é bem mais comum. A gente encontra muitos escorpiões em locais onde tem barata, porque é o alimento deles. Ah, é? Exatamente, o escorpião se alimenta da barata. Então, onde tem barata tem escorpião? Nem sempre. Nem sempre, mas se for ter um escorpião, ele vai estar em um local onde se concentra um grande número de baratas. Ai, meu Deus. Por exemplo, um cemitério. Certo. Então tem um grande número de baratas e o escorpião provavelmente vai estar presente ali. Mas num apartamento, é possível encontrar um escorpião num apartamento? Num apartamento é um pouco mais difícil. Onde é mais fácil? Em casas. Por exemplo, onde que é um local... porque toda praga ela precisa de um abrigo. Além do alimento, além da água, ela precisa de um abrigo. Um grande abrigo para o escorpião são entulhos. Resto de madeiras, tijolos que não foram usados na obra. Vou guardar esse tijolo porque eu vou usar, pode ser que eu use mais para frente. Aquelas telhas que ficam de sobra, tal. Então aquilo vai formando um entulho e vai sendo um local ideal para o escorpião se proteger, que é o abrigo dele. Nossa, gente, que horror. Você já pensou? Esse é o escorpião pequeno, adulto? Aqui nós temos o escorpião adulto. Coloca o seu dedo do lado dele, Alexandre, só pra gente ter uma noção de tamanho. De tamanho? Olha lá, gente, ó. Aqui ficou ruim. Aí. Assim, aí. Isso. É mais ou menos o tamanho do teu dedo, né? Mais ou menos o tamanho do meu dedo. Esse é adulto? Esse é adulto. E esse outro aqui do lado, ele é um escorpião mais jovem. Mais jovem. Isso. Mas também tão perigoso quanto. Barata morde? Não. Não? Não é comum. Tá. O perigo de se ter uma barata dentro de casa, qual que é, então? O
perigo de você ter uma barata dentro de casa é a disseminação também das bactérias, de doenças, né, que podem estar sendo disseminadas por elas. E a sujeira, né? O mesmo vale para a formiga. O mesmo vale para a formiga. No caso do escorpião, além disso tudo, a sujeira, a disseminação de bactérias é o ferrão dele. Exatamente, é a picada do escorpião. Porém, como eu disse anteriormente, sou apaixonado por escorpião e o escorpião ele não agride ninguém. Ele se defende. Ele se defende. Exatamente. Muitos acidentes acontecem com o escorpião quando as pessoas vão vestir uma roupa, calçar um sapato, ele pode estar lá dentro. Ai, meu Deus do céu. Pode estar lá dentro escondido, no seu abrigo. Nossa, e ele vai dar uma picada na pessoa relacionado à defesa, porque a pessoa vai colocar o pé lá dentro, vai esmagar um pouco o escorpião e ele pica relacionado à defesa, tá? E a quantidade de veneno que ele injeta, ela nunca é a mesma, pode ser muito, pode ser bastante, pode ser nada. Uma vez picado por um escorpião, o que tem que fazer? Direto para o hospital? Qual é risco? Interessante. Então, o risco de uma picada de escorpião, ele é mais evidente em pessoas idosas, já com o organismo um pouco debilitado, pessoas novas também com alguma doença já que fique debilitado um pouco esse organismo, e crianças. Tem casos de óbitos em crianças, é muito comum, porque a criança é curiosa, então ela vai, põe a mão e tal, e isso é bastante comum. O Alexandre, quais as outras pragas que a gente encontra em casa? Além da barata, da formiga, do escorpião, o carrapato seria uma delas? A Márcia lá do Hernani que ligou perguntando. Beijo, viu, Márcia, para você. Eu agradeço a pergunta da Márcia, é bem pertinente. O carrapato é mais comum o aparecimento dele quando a gente tem um outro animal de estimação presente na casa, tá? Seja o gato, nem tanto, porque o gato é um pouco mais limpo, um cachorro. Tem algumas casas que, por incrível que pareça, mas acontece, tem cavalos. O carrapato está presente ali nesses animais e dali ele vai se fazer presente no ambiente, tá? Então muita gente eu fiz a aplicação de um produto no meu cachorro, comprei um vidrinho de produto para fazer na minha casa, mas não está funcionando, tá? Não está funcionando porque o carrapato se reproduz muito rápido. É aquela questão da fase jovem, fase adulta que eu comentei anteriormente também, tá? E por isso que a infestação de carrapato, ela se dá muito rápido. Então ela sempre vai ter carrapato lá, Márcia, tadinha? Como é que ela faz para se livrar disso? Olha, o que eu indico para a Márcia fazer é procurar uma empresa de deretização, uma empresa especializada. Eu tenho uma empresa em Londrina também, e que ela possa procurar essa empresa para realmente fazer um controle efetivo nessa questão da infestação no ambiente. Tem que se livrar de vez, Márcia, cortar o mal pela raiz, né, não, Alexandre? Exatamente. Não é? Bom, o Alexandre vai voltar porque a gente quer falar de outras praguinhas também, né? Cupim, essas coisas assim, né? A gente tem bastante. Tem muito assunto, viu, gente? Isso aqui é só... Não vou nem... Credo, eu ia falar aperitivo, isso aqui não é aperitivo. Em alguns lugares é. Em alguns lugares, né? Na China, na Índia, sei lá. Enfim, né? Quero te agradecer, viu, Alexandre? Muito obrigada, querido. Obrigado. Sei que você é apaixonado por o escorpião, mas olha... Eu gosto. Pode levar ele embora, tá bom, meu querido? Ótimo.